Aí o atraso, a gente teve um problema técnico, o nosso instrumental tecnológico deu uma falha, teve que fazer um improviso aqui com o celular, e a gente está fazendo essa transmissão, não da forma tradicional, mas buscando também não adiá-la, nem, né, evitar que ela acontecesse nesse momento. Então, eu estou promovendo essa coletiva, né, ou pronunciamento, como queiram. Aqui convidei também o Evandro Leitão, presidente do Conselho, para estar presente. Alguns temas que nós vamos conversar aqui, de alguma forma, perpassam pelo Conselho Deliberativo, né? E alguns membros do Conselho, outros membros do Conselho e diretores que quiseram vir, estão aqui presentes, né, para a gente poder estar junto aqui nesse momento de tratar desses temas que estão sendo tão postos aí na mídia e redes sociais e, evidentemente, no dia a dia de cada um torcedor do Ceará, especialmente, né, após a eliminação do Ceará do Campeonato Cearense de forma inexplicável ou injustificável, né? A eliminação que nos trouxe uma frustração muito grande para o torcedor, principalmente, tenho certeza, uma indignação justa, né, inaceitável, o tamanho do clube, com todo respeito ao nosso adversário, Iguatu, mas o Ceará, independentemente dos seus problemas que estava tendo e teve em pré-temporada, problemas de processos ou equívocos, ou até mesmo, evidentemente, qualquer tipo de problema em termos de qualificação de elenco, independente de qualquer coisa, não tem nenhuma justificativa para o Ceará não, em 2 jogos, não se classificar perante o adversário que nós enfrentamos, com todo respeito, né? E que a gente tem que ter também muita humildade e respeito ao adversário que a gente joga. Isso também é outra coisa importante, né, que a gente nunca duvide do adversário que a gente joga. Isso também é um ponto importante. Então, nesse momento, é um momento, assim, primeiro de pedir desculpas, porque é o que nos resta, né? Pedir desculpas e agir. Nós não temos que estar aqui justificando isso, tentando buscar justificativas. É até difícil você querer explicar isso, né? São somas, né, de vários detalhes que nos levam a uma frustração desse tamanho, que me traz até uma vergonha muito grande. Estou envergonhado com o que aconteceu. Tenho certeza que o torcedor está envergonhado. Tenho certeza que os atletas estão envergonhados, tenho certeza que todos que fazem o Ceará estão envergonhados. Tem algumas pessoas, algumas poucas, que podem estar vibrando com isso, mas isso faz parte do mundo que a gente vive, do futebol, e para a gente é motivo de a gente realmente assimilar essa pancada grande, né, para o clube como o Ceará hoje, a nível de destaque nacional. Tamanho do clube, em estrutura, investimento, em plantel, né, em camisa, independente de onde jogar, o Ceará tem que se impor. Nós tomamos algumas providências, estamos tomando outras providências, para tentar corrigir alguns detalhes que porventura possam ter influenciado. Outras situações a gente vai administrar internamente. Mas posso dizer para vocês que a gente está muito mais sentido do que qualquer um. Eu acho que pode ser que alguém esteja mais frustrado do que eu. É impossível, né? Pode estar do tamanho da minha frustração, acho que ninguém mais. Está igual, eu admito, porque é grande, mas também, ao mesmo tempo, com uma responsabilidade muito maior pelo acontecido. Então, a gente precisa agora ser muito efetivo em tudo que a gente faz, principalmente dentro de campo. Então, é um pedido aqui de desculpas, né, em nome do Ceará, em nome de todos que fazem o clube, em meu nome. Sou o responsável maior do clube, sempre disse isso, sempre gosto de colocar como responsável maior, até mesmo porque sou o presidente, senão não precisava estar aqui para ficar terceirizando, apontando o erro, dizendo quem foi, quem não foi, por que foi, né, dando nome, justificando, usando escudo. Isso eu não vou fazer jamais, nunca fiz isso, nunca. Estou aqui no Ceará desde 2008, com o Evandro, que está aqui do meu lado, e sempre estive nas horas difíceis ao lado do clube. Como qualquer momento difícil, a gente precisa ter coragem,
coragem e precisa ter agora uma palavra importante, que é uma palavra que a gente precisa, é de união, porque não adianta a gente estar agora fortalecendo terceiros. Nós temos aqui nos fortalecer. Afinal, nós todos somos Ceará. Todos nós somos alvinegros, todos nós temos a mesma paixão e todos nós temos os mesmos objetivos. Que isso seja uma lição, mais uma, como todas, como tantas. Não é a primeira vez que a gente comete erros, não será a última, né? E, enfim, buscar reverter isso, essa questão, esse ambiente que se criou de, né, crise, né? Porque o pessoal coloca como crise, aí tudo que lugar é crise, isso aí tentando realmente dar mais força a essa coisa, para que nada mais aconteça de bom, e a gente precisa olhar para frente e seguir, não dá mais para pagar, ficou o registro, tá aí, vai fazer parte da nossa história, né? É vergonhoso para todos nós, para mim especialmente, mas a gente vai seguir. Então, minhas sinceras desculpas a todos. Se eu não conseguir me perdoar, imagine vocês, né? Quem está fora. Eu realmente acho que deve ter feito alguma coisa que, de alguma forma, criou essa situação. Ou deixei de fazer, né? Mas a gente está tomando providências, né? O fato é que a minha indignação não começou no segundo jogo, mas no primeiro, diga-se de passagem, no vestiário, no intervalo. Aliás, mais no final do jogo, que eu senti que nosso time não estava conseguindo duelar com um adversário inferior ao nosso, né? E aí tem motivos físicos também, e isso trouxe algumas alterações, algumas mudanças que a gente teve que fazer aqui na nossa comissão. Alguns fatos que já tinham sido apontados, outros fatos que foram, né, não foram observados, e aí no final a sorte vem, né, nos deixa num momento vulnerável e acontece o que aconteceu. Então, o primeiro ponto é esse que eu queria falar para vocês, pedir mais uma vez desculpas pelo acontecimento. É uma ferida, ela está muito forte ainda, mas eu pretendo encerrar esse luto, vamos dizer assim, hoje. Não quero que isso fique para amanhã, até porque amanhã nós temos um novo desafio, um novo objetivo a conquistar. Confio nos atletas. Sei que não houve, por parte de nenhum dos atletas, qualquer tipo de não ter dado o seu melhor, mas aconteceu. Então, peço mais uma vez desculpas sobre isso. Esse é o primeiro tema. Depois eu acho que vai ter algumas perguntas aí, eu aproveito e tiro mais dúvidas, né? Outra coisa também importante. Desculpa aqui. Rapaz. Não sei como é que desliga isso. Está ao vivo aí? Tá. Desculpe pela telefone aqui. Outra coisa que eu queria dizer é para a gente ter cuidado com o que a gente está acompanhando e vendo aí na imprensa e na rede social. Tem saído muita fake news, muita coisa para conturbar ainda mais o ambiente. Tá? Eu ontem mesmo me irritei com uma matéria que foi colocada, que eu liguei para a pessoa da imprensa e foi até um pouco grosseiro, peço até desculpas hoje, porque eu pedi para ele tirar a matéria do ar e ele tirou, né? Dizendo que uma fonte tinha falado aquilo. Então, fonte no Ceará hoje sou eu, tá? Para deixar claro, para evitar qualquer matéria que saia de uma fonte. Porque às vezes tem uma fonte que não gosta da gente, tem uma fonte aí que foi contrariado, e pode estar sendo a fonte dessas matérias inverídicas, ou falsas, ou fake news, como dizem. Isso só traz instabilidade. Nós não vamos admitir instabilidade aqui. Nós tivemos um momento de decepção muito grande, né? Um problema sério, uma desclassificação, uma eliminação precoce, ridícula, mas a gente, por conta disso, não vai poder permitir que criem aí mais situações que nos coloquem em conflito entre nós, né? Entre nós torcedores do Ceará, porque eu também sou torcedor do Ceará. Então eu peço que tenham cuidado com isso, não acreditem em tudo que vocês vejam e esperem sempre a posição oficial do clube, tá?
Nós desligamos alguns funcionários, cada um por um motivo específico. Contratamos já um preparador físico, que é o Flavinho, está chegando aí sexta-feira, já trabalhou com a gente 2 oportunidades, estava no Corinthians agora recentemente, profissional de alto nível da parte física. Nós estamos trazendo esse profissional para cá para nos ajudar aqui também em alguns processos que a gente precisa retomar dentro do clube, tá? Muito importantes. Com relação à saída do executivo, do Jorge Macedo, muita gente também já falando que quer trazer A, B, C, D. Nós não vamos trazer ninguém, porque eu já tinha outro executivo no clube aqui, que é o Sérgio Dimas. Nós tínhamos 2. Tem clube só tem um, nós tínhamos 2. O Sérgio Dimas pode estar à frente desse departamento, junto com o Armando Desassartes, que é o coordenador técnico, também um cara muito preparado, que já foi executivo na última temporada, por exemplo, do América Mineiro, né? Foi o executivo do América Mineiro na Série A do ano passado. Esses 2 estão aqui no departamento de futebol, então não vejo necessidade de a gente trazer ninguém, até para a gente procurar usar mais as pessoas que estão aqui dentro. Então, não há necessidade, não adianta ficar plantando na imprensa que não trazer A, B, C, D ou E, ou que precisa trazer, não há necessidade, tá? Com relação a contratações, nós estamos contratando, isso aí é fato. Acho que nós perdemos algum tempo nas contratações, falhas no processo interno, né? Como é que se contrata o Ceará? Contrato que é um consenso, sempre foi um consenso, tem que participar o treinador, que sempre tem uma palavra muito forte, tem que participar o executivo, que é quem vai fazer, o pessoal da área de mercado, e o presidente e diretor da área. Por quê? Porque a gente precisa legitimar a contratação. Algumas contratações tiveram que obedecer a critérios técnicos muito firmes, por conta de modelo de jogo, acabaram sendo deixadas para lá, né? E na realidade, sempre se tem muita dificuldade de encontrar exatamente o que se quer. Então, se a gente não pode encontrar o que a gente quer, vamos encontrar algo que pode nos ajudar também, mas que não seja exatamente o que se quer. Então, talvez isso tenha sido um prejuízo na celeridade de contratação de jogadores, principalmente para o ataque, tá? Para a gente sempre respeitar o modelo de jogo, mas às vezes não tem as peças exatamente com as características que se precisa. Então a gente precisa ser um pouco mais flexível nesse sentido e procurar realmente trazer para suprir, inclusive, carência na hora de uma substituição de um jogador, né? Ter condições e eventualmente até fazer uma variação tática. Então, isso também é algo que a gente já está trazendo. Já tem um jogador, inclusive, fazendo teste físico aqui hoje no Ceará, tá? Vocês devem saber quem é, eu não vou anunciar aqui porque eu não assinei ainda, mas tem fazendo teste físico. Nós estamos buscando mais outros jogadores para o ataque. Deveremos estar buscando atrás de um primeiro volante, com um problema que o Richard teve, que tem uma lesão no maxilar, que vai precisar tirá-lo pelo menos 20 dias a 25 dias de jogo. A gente está atrás de um primeiro volante, aquele que faça aquela função do 1 ali, né? Do camisa 5 mesmo, o jogador fica ali atrás, próximo dos zagueiros. Então a gente está buscando, temos conversado com alguns atletas. E o setor ofensivo, como eu falei. As demais posições, eu acho que a gente tem boas peças de reposição, boa concorrência, né? Mas todos que vieram dentro de um consenso coletivo, né? E acho que a gente, nesse problema, não pode estar julgando nem de mais nem de menos quem jogou, que foram apenas 6 jogos. A maior parte jogou poucos jogos, jogou um jogo e meio, 2. Não é suficiente para a gente fazer esses julgamentos ainda, tá? Enfim, o assunto número 2 que eu queria falar aqui é com relação a esse problema jurídico, ou, né, de justiça, né, ou de eleições, que houve uma eleição no clube, que desde o primeiro momento houve uma tumultuada, né, uma oposição, vamos dizer assim, que não tem tanta representatividade no conselho, posso dizer assim, que se apresentou e desde o início tentou, de todas as formas, evitar que o processo eleitoral acontecesse, né, e acabou acontecendo as eleições, e nós fomos eleitos, né, com mais de 90% dos votos. Então, uma eleição legitimada,
e que está sendo questionado o processo eleitoral, que evidentemente é uma coisa intercorpus, que tem regras, que tem normas, que às vezes o próprio judiciário tem dificuldade de interpretação de alguns detalhes, e que foram plenamente estudadas e aprovadas, né, dentro do processo por técnicos, por profissionais do direito, com pareceres do Conselho Deliberativo, ou do Comitê Administrativo do Conselho, parecer de comissão eleitoral, né, e etc, etc. E as eleições aconteceram, foi interrompida no momento, depois foi concluída, foi feita a posse e agora houve uma nova, vamos dizer assim, uma nova ação nesse sentido, uma nova ação, quer dizer assim, uma nova medida foi solicitada junto a uma segunda instância e foi dado uma liminar, poderia dizer assim, que é uma decisão provisória, tá? Provisória, ó, por enquanto, nesse momento eu queria considerar que a eleição está suspensa, né? E a chapa do Robson estaria inapta. Vou colocar assim, mais ou menos nesses termos, eu não sei exatamente o nível, a nomenclatura técnica, né? Mas que isso é uma decisão interlocutória, como diz, provisória, ela não é de mérito, não houve julgamento de mérito, está longe de um julgamento de mérito. Isso nada mais é do que, você sabe como é que muitos insatisfeitos em demandas judiciais ficam, né, usando de artifícios jurídicos, de recurso para lá e recurso para cá, e vai criando esses imbróglios. Isso também é ruim porque cria uma instabilidade para o clube, cria, assim, dentro da leitura das pessoas, não consegue entender muito isso, né? Hoje mesmo os jogadores já me ligaram muito preocupados, né, porque uma determinada área da imprensa dá uma notícia, outra dá outra, um determinado, né, internauta dá outra notícia, e aí fica um pouco confuso e cria uma instabilidade, né, para quem trabalha no clube, para quem é funcionário, cria uma instabilidade para quem é jogador, porque tem uma relação de confiança, cria uma estabilidade para uma comissão técnica, cria uma estabilidade para os nossos investidores, que é muito complicado isso. Nós passamos 2 anos de pandemia aqui, carregando o clube com a ajuda de pessoas que apoiaram financeiramente o clube, né? Que a gente tem uma responsabilidade, uma corresponsabilidade com eles, e cria essa tensão, né? Também para esses parceiros do clube, né? E a troco de quê? Evidentemente isso, né? Já que, do ponto de vista de legitimidade, já foi colocado lá que o próprio Conselho fez a opção dele. Não me lembro exatamente quanto foi, mas eu acho que foi algo em torno de 225 votos a 17 votos. Eu acho que foi mais ou menos isso a diferença, né, da votação. Então, é difícil até você imaginar que tudo deveria acontecer ao contrário. Eu tenho certeza que todos esses parceiros não estariam com essa parceria que nós estamos hoje, né? Ou as pessoas que estão hoje aqui, ou até se incomodariam até com isso, com a virada de mesa disso, de forma não legitimada. Mas nós respeitamos muito a justiça, né? Como eu disse, é uma decisão provisória, reversível. Nós vamos, evidentemente, ter que dar os remédios jurídicos para isso. A nossa equipe jurídica deverá pedir uma reapreciação, né, da decisão interlocutória, que é uma decisão, como eu disse, provisória, ou até mesmo um recurso a uma instância superior para que elimine a decisão dessa segunda instância. Lembrando que o mérito é resolvido na primeira instância e o processo da primeira instância até então estava favorável à eleição. Então, claro que isso é muito mais uma interpretação de momento da justiça, de segundo grau, né, de uma Câmara, vamos dizer assim, de segundo grau, e que vai ter oportunidade também de esclarecimento, não tem problema nenhum. O importante é a gente passar um pouco de tranquilidade para as pessoas que confiam no nosso trabalho, que confiam na gestão, que estão aqui apoiando, que estão parceiros, que estão preocupados com isso, né, que se essas coisas saiam dos trilhos, até mesmo porque não é fácil hoje você liderar um clube
da dimensão do Ceará, que tem, além de a questão esportiva, que é a que mais fica presente na mente e na cabeça da gente, mas tem muita coisa, inclusive no campo estratégico, decisões muito importantes estão sendo tomadas esse ano, com relação à presença do Ceará no eventual Liga, que hoje existe risco para todo mundo, né, tem blocos se formando, nós estamos participando de um bloco aí junto com, hoje, 11 clubes, né, as grandes camisas, os clubes de São Paulo, mais o Flamengo, 5 de São Paulo, mais o de Flamengo, 6, formaram um bloco, a gente formou um bloco dos clubes, eu diria assim, entre aspas, né, clubes emergentes, e agora se juntou a gente o Atlético Mineiro, estamos tentando trazer aí o Internacional, está bem próximo de estar conosco, né? Estamos conversando com o Botafogo, mas o Botafogo está passando por um processo de transição com essa transformação em SA, mas isso vai ser fundamental também para o Ceará para os próximos 10 anos do clube, como é que a gente vai se organizar para conseguir vender os nossos direitos de transmissão. Isso é que vai gerar o nosso tamanho de clube para os próximos 10 anos. Então, tudo isso, além das coisas administrativas, operacionais, do dia a dia do clube, os investimentos, a gente acaba criando uma insegurança, eu diria. Um clube como o Ceará, eu sempre dizia assim, o Ceará é um clube que tem coisas que nenhum clube tem segurança financeira, administrativa, operacional, jurídica e política. Isso é muito importante para o mercado, né? E o que está se tentando trazer nesse ambiente que foi criado pela essa oposição é tirar essa segurança do clube, que talvez fosse a coisa mais forte que nós tínhamos até então, que nos garantia uma credibilidade muito grande, né, de saber que a gente estava indo para um determinado caminho e que aquele caminho era irreversível, independente de quem estivesse à frente do clube. É um processo que começou lá atrás, a duras penas com o Evandro, está aqui a meu lado, em 2008, que foi o precursor desse novo momento, mas que criou uma dimensão, imagino eu, que até para o Evandro fora que se podia imaginar, né, Evandro, de 2008, que a gente pudesse estar hoje uma dimensão que nós estamos, e que a gente se abate com pequenas coisas, com grandes coisas, que às vezes que são importantes, mas elas não podem tirar a gente do trilho. A gente tem que levar pancada, mas a gente não pode cair no chão e ficar sendo massacrado ali, né? Nós temos que levantar, pô. Levantar e vamos para frente. Passa a página, né? Vamos olhar agora para frente. Já sofremos. Quem não sofreu? Agora vamos para frente, pô. Agora é hora de ir para frente, juntar os cacos, vamos para frente. Então, é nessa perspectiva que eu peço aí a compreensão de todos, que possam estar criando esse redemoinho para olhar um pouco mais para o Ceará. Olha para o escudo aí, ó. Dá uma olhada para as cores, ver o que é que você está fazendo, onde é que você está querendo chegar, o que é que você está pretendendo. Olha para isso aí que é mais importante, a instituição, né? As coisas pessoais, contra a minha pessoa individualmente, é o de menos. Isso não vai levar a canto nenhum, né? A gente tem que olhar para a instituição, que ela precisa de todo mundo. Então, essa perspectiva que eu queria passar para vocês, tá? E aí, nesse momento, como estava tendo muitas opiniões, muitas informações desencontradas, né? Acaba a gente precisando vir aqui fazer uma pontuação disso tudo, para dar uma tranquilidade nesse momento. Eu sei que ainda está muito presente o impacto da nossa desclassificação, mas, ao mesmo tempo, a gente voltar ao equilíbrio, para a gente voltar forte, ou mais forte, tá bom? Ou mais forte. É isso que eu queria falar para vocês. Queria que o Evandro desse uma palavrinha também, porque é o presidente do conselho, né, do mesmo jeito que vocês, torcedores, têm, né, essa preocupação. Tem conselheiros também que têm essa preocupação, alguns ficam um pouco preocupados, né, e todos aqueles que estão próximos ao clube de alguma forma, que seja um investidor, seja um atleta, seja um porteiro, está preocupado. Você chega no clube aqui, está todo mundo preocupado. Rapaz, será que amanhã vai mudar tudo? Como é que vai ser isso aqui? Porque, como o Evandro me disse ali, rapaz, a gente demora tanto para construir um negócio desse e o risco para perder, botar isso tudo para perder é 3 meses.
É 3 meses, bota tudo a perder, porque aconteceu com grandes clubes aqui no Nordeste. Então, nós temos que ter muita responsabilidade com essa instituição, né, e deixar, às vezes, a emoção no lugar da emoção e a razão no lugar da razão. Saber separar isso. Tá? Ia passar aqui para o Evandro, depois eu vou responder as perguntas. Bem, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde aí ao torcedor alvinegro, aquele que está nos acompanhando pelas redes sociais, aos internautas. Para mim, sempre é um prazer, uma alegria de estar voltando aqui para o Ceará. Não queria estar voltando dessa forma, num momento como esse. Mas a liturgia do cargo, ela nos impõe. E nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir de um momento como esse que o clube está passando, que é fato que nós estamos passando por uma forte ventania, mas que, primeiro, com a união de todos. Eu sou uma pessoa de uma geração que só acredito em qualquer processo se for com união. Eu entrei nesse clube em 2006, já torço o Ceará há muito tempo, mas vim aqui para o clube em 2006, e desde quando eu cheguei aqui no clube, talvez a palavra mais forte, a palavra que a gente mais fala é de união. E esse momento, sobretudo, é o momento onde nós temos que nos unir. A indignação, a chateação é geral, compreensível, por sinal, e tem toda a razão a torcida de estar chateada, magoada. Porém, nós não podemos, primeiro, deixar que a nossa instituição ela fique à mercê de alguns poucos que querem se aproveitar desse momento para fazer dessa situação uma limpeza, uma pseudo-limpeza. E nós, do Conselho Deliberativo do Ceará, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer aos conselheiros. A praticamente, eu não digo todos os conselheiros, mas muitos conselheiros nos ligaram. Eu falei com muitos conselheiros de sábado para cá. Vários eu falei. E aqui nós temos praticamente a diretoria do Comitê Administrativo do Conselho Deliberativo do Ceará, está toda ela aqui. Eu, como presidente, o doutor Castelo, o doutor Sávio Amorim, o Albeci, que aqui está, e o Edgar é o único que não está aqui porque está viajando. Então, o Robson e torcida alvinegra, nós vimos aqui a vida da gente, nós muitas vezes nós transmitimos aquilo que nós sentimos através dos nossos gestos. E o gesto que nós estamos passando hoje aqui é o gesto primeiro de união. União do Conselho Deliberativo do Ceará, juntamente com a diretoria executiva desse clube, juntamente com você, torcedor. Com você, torcedor. Se essas 3 grandes forças internas do clube, Conselho, diretoria executiva e torcida, manter-se em unidade, nós vamos superar o mais rápido possível esse momento que nós estamos passando. Então, esse é um gesto que nós estamos aqui fazendo. E eu peço a você, torcedor, como já foi dito agora pelo presidente da diretoria executiva, o Robson, de que cuidado com as informações, cuidado com as notícias, cuidado com aquilo que você escuta e com aquilo que você lê. Nesses momentos é que, infelizmente, alguns oportunistas de plantão querem fazer das suas pseudas informações dar-se como verdadeiras. E nós temos que ter muito cuidado. Eu entrei nesse clube em 2006, já disse aqui. Tive vários erros, sem sombra de dúvida. Tive muitos erros. E só erra no futebol quem está dentro do futebol. Mas tive muitos acertos. Acho, numa avaliação bem criteriosa e sem passionalidade, que nós tivemos mais acertos do que erros. Eu estou dizendo isso fazendo uma semelhança ou fazendo uma paridade com o que ocorre hoje com a nossa diretoria executiva. O Robson, juntamente com os demais diretores, tiveram vários erros, sem sombra de dúvida, e ainda terão.
mas os acertos dessa diretoria são bem maiores do que os erros. E nós temos que valorizar isso. Isso não quer dizer que nós não fiquemos chateados, magoados, indignados. Não. Nós não podemos perder nossa capacidade de nos indignar. Mas nós não podemos achar que está tudo errado. Nós não podemos achar que tudo que está aqui, tudo que está sendo feito, nada presta. Então, nós temos que fazer essa reflexão. E aí eu quero me dirigir diretamente a vocês que fazem parte da diretoria executiva do clube, que o Conselho Deliberativo do Ceará Sporting Clube estará do lado do clube, não pegará corda, nem de A, nem de B, nem de C. Absolutamente. Foi muito difícil nós reconstruirmos o Ceará. Se o Ceará hoje está onde está numa Série A, num 5º ano consecutivo, coisa que nenhum outro presidente conseguiu, nem eu, nem nenhum outro conseguiu, e essa diretoria, capitaneada pelo Robson, está conseguindo, nós temos que valorizar. Isso quer dizer que nós não vamos ficar chateados com a perda agora do Campeonato Cearense da forma como aconteceu? Não. Nós também estamos indignados. Eu também, desde sábado, que eu não consigo trabalhar direito, porque nos desestabiliza de alguma forma. Porém, nós temos que levantar a cabeça, sobretudo a diretoria executiva do clube, e trabalhar. Porque amanhã nós temos jogo. E o foco do Ceará será as duas competições que nós vamos ter até abril ou maio, antes de começar o Campeonato Brasileiro, que é a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Então agora é trabalhar, reconstruir, melhorar aquilo que porventura não estejamos tendo resultados devidos. Por último, eu quero dar uma informação, porque hoje pela manhã nós fomos pegos de surpresa, devido a essa decisão judicial referente às eleições do clube. Como já foi dito, será respeitado, o clube irá respeitar toda e qualquer decisão judicial. Porém, foi publicizado de que eu, Evandro, estaria assumindo a diretoria executiva do clube para fazer novas eleições. Isso não é verdade. Nós iremos seguir rigorosamente o Estatuto do Ceará Sporting Clube, que no seu artigo 51, parágrafo 6º, diz: o presidente e os vice-presidentes da diretoria executiva serão eleitos pelo Conselho Deliberativo na forma prevista nesse estatuto para um mandato de 3 anos, sendo permitidas até uma reeleição. Parágrafo 6º. Concluído o período de 3 anos da gestão, estará concluído o mandato da diretoria executiva, mas, enquanto não ocorrer, por qualquer motivo, a eleição e posse da nova diretoria, de nova diretoria, os membros da anterior, ora findante, permanecerão respondendo efetivamente pelos cargos respectivos no pleno exercício de suas funções e responsabilidades, asseguradas todas as faculdades de gerir e deliberar como tal para assegurar a continuidade da administração do clube. Portanto, o clube continuará, permanecerá até que sejam findadas as eleições efetivamente nas mãos da atual diretoria, do presidente Robson, aguardando uma decisão final de mérito. Então, eram essas as nossas ponderações. Eu repito, peço à torcida do Ceará, nós estamos mais do que nunca unidos, mais do que nunca, porque somente através da nossa união, somente através de você, torcedor, unido com o clube, iremos superar esse momento de dificuldade. Já passamos por outros momentos. Esse não foi o primeiro, nem será o último. Eu já passei por diversos momentos difíceis nesse clube, diversos, e superamos praticamente todos eles. E eu tenho certeza absoluta certeza, que o Robson, juntamente com toda a diretoria do clube, irá superar esse momento.
com apoio de todos nós. Com apoio de todos nós. E você, que porventura esteja magoado, é compreensível. É compreensível. Porém, nós, unidos, juntamente com você, nós iremos superar. Vamos para a pergunta. Vamos abrir as perguntas, né? Da imprensa. A derrota da eliminação naturalmente trouxe alguns impactos internos e esses impactos internos se refletiram em algumas mudanças, né? Na executiva de futebol, auxiliar técnico, gerente de comunicação e também na preparação física. Essa situação de mini reformulação, ela geralmente, normalmente é feita dentro de um planejamento de uma temporada para outra, de avaliação do que eventualmente não deu certo, é um balanço de temporada, não ainda no início de temporada. Eu queria saber se essas mudanças, elas refletem o resultado ou elas escancararam ainda mais uma fragilidade nesses profissionais específicos que já havia uma pré-análise. Qual é o planejamento do Ceará com essas mudanças? O que é que ele pretende? Muito obrigado. O que pretende é corrigir alguns processos que levaram o Ceará a ser eliminado da Copa do Campeonato Cearense, né? E a gente fez uma avaliação geral de todos os profissionais do clube e identificamos alguns processos que não foram adequadamente seguidos, vamos dizer assim, nessa gestão nova, nesse novo período de letivo, né, vamos dizer assim, no ano de 2022 e, evidentemente, com a eliminação, a gente tem que fazer essas mudanças, né, e, por exemplo, na parte física foi uma delas, né, que foi impactada diretamente, que já entendia eu até, que nós estávamos da parte física com um processo que para mim não estava sendo adequado. Mas eu não sou especialista, não sou eu especialista, não sou eu a pessoa mais capaz de dar um parecer sobre isso. Mas me pareceu que isso aí foi fundamental também para nós não estarmos conseguindo duelar, vamos dizer assim, com adversários, inclusive tecnicamente, com todo respeito ao Iguatu, inferior a gente, na minha visão. Boa tarde, presidente Alves de Castro, aqui é Mário Kempis, do blog do Kempis e do TPC Esporte Clube. Gostaria que você pudesse fazer uma avaliação e explicasse, na sua opinião, o motivo da eliminação precoce do time no Campeonato Cearense. Muito obrigado. É uma pergunta mais ou menos igual à primeira, né? Mas falha no processo. Alguns processos internos não foram eficientes, não foram eficazes e, somada a uma suspeita que eu já tinha, resolvi fazer algumas correções. Boa tarde, Robson de Castro, Tobias Saldanha, Ceará, agora. Presidente, se porventura amanhã acontecer o pior, os caras forem eliminados para o São Raimundo de Roraima, o técnico Thiago Nunes prossegue normalmente no comando do Ceará, o planejamento do clube está sendo feito com base no nome do Thiago Nunes, independente do que acontecer em Roraima. Boa tarde. Esse é o tipo da pergunta que não merece ser respondida, porque ela tem objetivos diferentes do interesse de nós, torcedores do Ceará. Então não vou responder essa pergunta, não. Oi, Robinson, pai Jorge do ge.globo.ce. Queria saber se você considera esse momento de maior turbulência dentro da sua gestão e se você aponta os erros, né, que levaram a todas essas mudanças no Ceará, mudanças que até então eram inesperadas, principalmente no ano que vocês têm um orçamento recorde, né, um planejamento diferenciado, enfim, quais erros? Olha, é mais ou menos a primeira pergunta também.
Qual foi o início da pergunta que eu me perdi? Se é o momento mais turbulento. Eu acho porque é difícil você dizer assim, não, o momento mais turbulento foi aquele. Mas turbulento é o momento agora, porque aquele já passou, então para mim passou e foi resolvido e foi superado, então deixou de pertencer a mim, ao meu emocional do momento, à minha necessidade de estar me desdobrando para resolver as coisas, né? A minha inquietação de tentar reverter o quadro, né? Atender a muita gente que está anseia por alguma ação, né? Então, os momentos que nós passei por vários, mas assim, qual o maior? Não sei, talvez não, porque já teve muitas coisas que já aconteceram, né? E talvez sim, porque é o momento atual, é o que está presente. Não dá para comparar assim uma coisa com a outra. Um momento de dificuldade, como aconteceu e como acontece em qualquer clube de futebol, de massa, né? Quando tem uma situação como essa, evidentemente ela acaba tendo uma temperatura muito alta e a gente precisa ter capacidade de suportar e equilíbrio para seguir em frente. Boa tarde, presidente Robson Castro, Júlia Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade AM 860. Após a eliminação do Ceará no último sábado, mudanças aconteceram como todo mundo já tomou conhecimento. No entendimento do senhor como presidente da executiva, porque no momento a não mudança na comissão técnica, especificamente o treinador Thiago Nunes? É um treinador que tem conteúdo, um treinador que mostrou que tinha condições de estar no comando do Ceará na Série A, que é o nosso principal desafio desse ano. Pode ter cometido seus erros, naturalmente, como todos que estão aqui podem ter cometido, como eu sou também o responsável maior, mas a gente julgou que não deveria fazer essa troca agora. Foi uma decisão, inclusive, que eu acabei tomando também, escutando a minha diretoria. No domingo, passamos praticamente o dia todo aqui, ficamos 12 horas em reunião, começamos às 9 da manhã, terminamos às 21 horas, estudando bem o que a gente ia fazer para a gente já começar a pensar para frente. Robson, Júlia Marquezine, mais uma vez, Rádio Cidade AM 860, Rádio Jovem Pan News Fortaleza. Robson, desde a semana passada surgiram essas informações com relação ao possível interesse do jogador Dentinho pela equipe do Ceará. Até nos últimos dias, nas últimas horas, o jogador está contratado pela equipe alvinegra. Qual é a palavra oficial do presidente do Ceará com relação à contratação desse jogador, no caso Dentinho? Assim que for contratado o jogador, qualquer que seja, a gente vai anunciar. Como eu falei, tem um jogador que está fazendo exames médicos, não vou ainda falar o nome, pode até ser ele, mas vocês que fiquem aí na especulação. Boa tarde, presidente. Renato Manso, do Sistema Jogadeiro, futebolês. Robson, com as mudanças, né, no departamento de futebol e também em alguns membros da comissão técnica, a pergunta que fica é se essas mudanças também chegarão no elenco, né? Se jogadores sairão, se o clube pretende trazer novos jogadores, reforçar o elenco para o restante da temporada, se isso já foi conversado com o Thiago, se a eliminação diante do Iguatu fez que os planos mudassem em relação a esse assunto. Obrigado. Não, desde antes da eliminação, o Ceará já estava buscando contratar jogadores e sempre avaliando os que estão aqui. É nítido que a gente precisava qualificar principalmente o setor ofensivo, né? Tivemos aí também problemas aí na pré-temporada de lesões, que acabaram também prejudicando o nosso estoque de atletas para os jogos. Mas não foi por causa da eliminação que nós estamos buscando reforço, não. Nós continuamos buscando esse reforço. Claro que agora a gente tem interesse em buscar mais um primeiro volante por conta do que aconteceu com o Richard. Mas para o setor ofensivo a gente sempre estava procurando jogadores e inicialmente dentro de jogadores que atendessem uma exigência quase que 100% do modelo do Thiago. E agora nós vamos flexibilizar para poder buscar esses jogadores, senão a gente não vai encontrar exatamente aquele que
que se entenda que seja o jogador perfeito para aquela situação. Então a gente precisa flexibilizar um pouco nas escolhas, ser um pouco mais maleável, né? Até mesmo que acabamos perdendo alguns jogadores por conta disso, deixando de trazer. Boa tarde, presidente Robson de Castro, aqui novamente é o Mário Kempis, do blog do Kempis e do TVC Esporte Clube. Gostaria que você pudesse explicar para a gente sobre essa decisão da Justiça que anulou a eleição realizada ano passado. Se você pudesse explicar para a gente o que realmente está acontecendo e principalmente o que isso pode acarretar no futuro do clube. Em especial, obviamente, ao seu mandato, ao seu cargo e à sua função. Muito obrigado. Eu acho que esse tema já foi tratado no início, né, por mim e depois pelo presidente do Conselho, aqui, o Evandro Leitão. Boa tarde, Robson, Guilherme Andrade, torcedor K. Robson, com esses problemas em relação à sua reeleição, mesmo com você permanecendo enquanto ainda não há decisão definitiva, isso de alguma forma afeta a sua legitimidade no cargo? Obrigado. Afeta o quê? Legitimidade no cargo. Não, legitimidade é quando você tem o apoio do seu colégio eleitoral, você está legitimado, né? A questão agora é de legalidade, né? Né, que está sendo questionada, não é questão de legitimidade. A legitimidade existe por conta aí da eleição, mesmo por si só já demonstrou isso pela quantidade de votos. Quem não tem legitimidade, colocando aqui, completando o que foi dito, quem não está com legitimidade é quem propôs a ação. 17 votos. Teve 17 votos. Então, falta legitimidade para quem propôs a ação. Esse não teria legitimidade de estar aqui no cargo. Presidente Robson de Castro, boa tarde. Lúcio Filho, da rede A Notícia do Ceará. A decisão do desembargador Raimundo Nonato, ao que me parece, cabe recurso, entretanto, ela obriga o afastamento da atual diretoria até julgamento do eventual recurso. Qual está sendo o procedimento do Ceará nesse sentido e que providências estão sendo tomadas para que isso não afete o elenco dentro de campo? Obrigado. Aí é um equívoco de interpretação a isso do prezado jornalista, mas já foi explicado aqui a questão tecnicamente, né, que funciona. Não há afastamento de cargo, até mesmo porque o que foi suspenso, né, ou anulado foi a eleição e a possibilidade de, se houver uma nova eleição, a nossa chapa concorrer. Isso é que está sendo discutido. Mas até que isso aconteça, conforme o Evandro colocou aqui, permanece no cargo a atual administração. Presidente Robson de Castro, prazer estar falando com você, aqui é Horácio Neto da Rádio Polo CBN, tudo bem? Presidente, muitos torcedores atribuem a você a não qualificação do elenco do Ceará. Por exemplo, a falta de um goleador na equipe, a falta de opções melhores para o Thiago Nunes. Presidente, eu queria saber de você, o que você tem a dizer, tanto para esses torcedores, e também eu queria saber da sua responsabilidade de fato na qualificação do elenco do Ceará. Eu acho que como partícipe aqui do clube, como presidente, eu tenho que assumir a responsabilidade até se o sujeito perder um pênalti. Então, eu vou assumir a responsabilidade geral, né? E vou cobrar aqui de quem eu acho que deveria ter feito melhor. Mas a responsabilidade será minha, não vou aqui terceirizar responsabilidade, porque isso vai acabar parecendo que eu estou querendo tirar o meu da reta e colocar alguém aqui para Cristo. E eu não vou fazer isso. Olá, presidente Robson de Castro, Gustavo de Negreiros, aqui do Sistema Três Mares. Com a saída do Jorge Macedo, isso significa dizer que vocês analisaram que esse primeiro movimento aí com relação ao mercado de transferências não foi bem sucedido? E a segunda pergunta é se, com a saída dele e entrada, obviamente, de um novo profissional, se o Ceará vai ter uma postura diferente agora no mercado de transferências, talvez até um pouco mais agressivo, digamos assim, com relação a contratações, ou mantém, ou não foi esse o motivo da saída do Jorge Macedo? Obrigado. As falhas foram nos processos, muito mais do que questão de contratação, porque a contratação, como eu disse, o Jorge não era o único validador das contratações. Existia dentro do processo também o treinador que participava, né? A área financeira, que precisa
validar a contratação, enfim. Mas eu diria que o processo de preparação física, na minha visão, foi talvez o principal ponto negativo. Até mesmo porque a nossa desclassificação, com todo respeito ao Iguatu, ano passado nós jogamos Campeonato Cearense com sub-23 e em alguns momentos até com sub-20. E a gente conseguiu fazer uma campanha de nos levar à final do campeonato. Foi ali que a gente usou o time principal. Então, não justifica dizer que faltou jogador para nos classificar para a próxima fase. O elenco que está aí atual, ou até o nosso sub-23, teria amplas condições de classificar o time. Então, os equívocos foram nos processos que, de alguma forma, prejudicaram o rendimento. Presidente Robson de Castro, Lucas Catribe, Globo Esporte. Queria entender se passa pelo planejamento da diretoria, o seu planejamento, Robson, e também se você já conversou com relação ao pessoal do departamento de futebol, reavaliar a questão da qualidade do elenco. Se vocês vão pensar em algumas dispensas, alguns jogadores que de repente não estão agradando, e se vocês também vão acelerar o processo de contratação, que de repente poderia vir no início de uma Série A de Campeonato Brasileiro, ou o Ceará só vai trazer pontualmente, no caso de um jogador específico para um setor? Eu até já falei sobre esse assunto, ninguém está retardando contratação, já está se buscando contratação, até bem antes dessa eliminação. A questão é o preciosismo, vamos dizer assim, que se estava colocando como premissa da contratação. E eu acho que a gente tem que ser mais flexível com relação a esse ponto, que acaba você não encontrando no mercado jogador exatamente naquela característica, naquele perfil. Acho que precisa flexibilizar mais isso, e é isso que vai mudar um pouco também neste processo. Boa tarde, presidente Robson de Castro, Evaldo Alisson, da Rádio Rosão. Presidente, de sábado para cá o Ceará teve algumas mudanças, né? Tanto preparador físico, como auxiliar técnico, no executivo de futebol e alguns outros também deixaram o Ceará. Eu gostaria de saber se alguns nomes para substituir essas pessoas, né, no Ceará, para chegar e agregar ao Ceará Esporte Clube. Pro lugar do Jorge, não vai ter ninguém. Como eu disse, o Sérgio Dimas já fez essa função no Santos, inclusive. Tem o Armando como coordenador técnico, também já estava mais próximo do profissional, ele veio para apoiar a base e o profissional, vai dar um apoio, vou segurar um pouco, reposição para esse departamento, acho que não há necessidade nesse momento, se houver a gente vai trazer, mas não há necessidade, não há perspectiva para isso. Com relação ao preparador físico, nós contratamos o Flávio Oliveira, está vindo do Corinthians, já trabalhou conosco em 2 oportunidades, profissional de altíssimo nível, tá? Acho que é uma área que a gente precisa realmente fortalecer. E com relação à saída do Daniel, Dadá, a gente pretende não ter o Sub-23 esse ano. Tínhamos tomado a decisão já de não fazer o Sub-23 esse ano, porque a gente está sem muitos jogadores que estouraram, já estão em outros clubes ou estão no profissional, então a gente não tem jogador que estourou do 20 para o profissional sem atividade, vamos dizer assim. Então eu vou esperar, talvez esse ano a gente não participe do 23, para a gente deixar maturar os do 20, para que eles participem do 23 do próximo ano, dentro de um planejamento que nós fizemos. E, enfim, acho que são esses 3 que saíram do futebol, e o outro que saiu foi da área de comunicação por outras razões. Boa tarde, presidente Robson de Castro. Eu sou Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Robson, houve algumas mudanças nesse início de semana com a saída daqueles profissionais diretamente ligados ao futebol. O preparador físico Flávio Oliveira já foi contratado. Como é que ficam os cargos de executivo de futebol e auxiliar técnicos? Alguém do clube assume de forma permanente esses cargos ou de forma interina e outros profissionais serão contratados para esses cargos? Gostaria que, por favor, o presidente pudesse explicar em relação a como ficam esses 2 cargos, principalmente o de executivo de futebol, mas também o de auxiliar técnico da equipe permanente do clube, da comissão técnica permanente do clube. Por favor. Obrigado. Eu já respondi, vou só complementar aqui a relação Daniel, Dadá, né?
que ele era da auxiliar técnico permanente do clube, mas como o Thiago tem 2 auxiliares técnicos, e como nós não vamos ter o sub-23, repetindo o que eu tinha respondido antes, é muita gente para pouca atividade. Então a gente tentou diminuir um pouco a quantidade de profissionais aqui dentro, para evitar até ócio, vamos dizer assim, tá? Boa tarde, presidente Robson de Castro, João Pedro Oliveira, do Portal Futebol Cearense aqui. Dessa vez, presidente, eu queria saber a sua visão sobre esse momento que o Ceará atravessa, né? Um momento bem conturbado, a gente sabe disso. E também queria saber o que você acha dos movimentos da torcida. A Cearamu, que é a principal organizadora do clube, emitiu nota oficial. Alguns torcedores vêm reclamando bastante nas redes sociais sobre algumas coisas que vêm acontecendo no clube. Eu queria saber essa sua visão aí sobre tudo que vem acontecendo no Ceará Esporte Clube nesse início de temporada de 2022. Seria esquisito se eles não estivessem se manifestando, né? Se eles não estivessem protestando, se eles não estivessem fazendo nota. É óbvio que o momento eles têm total razão para estar fazendo esses protestos e se manifestando. Claro que respeitando, e pelo que eu vi até agora, as pessoas, né? Principalmente fisicamente, sem violência. Então, eu acho justo, não tenho nada que me opor a esse tipo de protesto, totalmente correto. Presidente Robson de Castro, Lucas Catribe, Globo Esporte novamente. Na sua avaliação, a pressão em cima da diretoria, em cima da sua gestão, dos próprios jogadores, ela é justa? E muita gente tratando como o maior vexame da história do Ceará, ou um dos maiores vexames da história do Ceará, essa eliminação diante do Iguatu. É isso mesmo, presidente? Na sua avaliação também é? Tá bem emocionado ele, né? Tá falando com o coração. Mas é o seguinte, eu acho que realmente é uma coisa absurdamente ridícula essa eliminação do Ceará. Agora, se é a maior, o Pedro é historiador, teve outras, não teve maiores também, mas eu acho que não tem lógica de ficar colocando se é a maior, se é a segunda maior, se é a terceira maior, porque aí é muito mais você reconhecer que realmente é uma coisa absurdamente ridícula, você ser eliminado precocemente do Campeonato Cearense, né? E considerar que nós somos os culpados. Somente isso, nada mais. Boa tarde, presidente. Aqui é Marcos Montenegro, do Globo Esporte. Eu queria saber a participação do técnico Thiago Nunes nessas últimas decisões, né? Ele chegou a participar de conversas com você com relação ao desligamento desses profissionais. E já que o assunto é o Thiago Nunes, outras demissões, outros desligamentos devem acontecer com relação a atletas, saídas, empréstimos, enfim, coisas que devem vir pela frente para a opção do treinador. Algo mais vai acontecer? O Thiago Nunes, né, é funcionário do clube, né? Ele não decide sobre quem fica e quem sai, não. Isso é decisão nossa, da diretoria, do presidente. O Thiago Nunes, o papel dele é dentro de campo, nas 4 linhas, treinar o time, tá? E eventualmente algumas coisas nos processos internos aqui. Mas ele não participa, ele não tomou conhecimento, ele só soube talvez na hora que vocês souberam pela imprensa quem saiu do clube. Ele nem foi sequer comunicado de quem ia deixar o clube. Terminou? Então vou passar o presidente Evandro aqui falar. Bem rápido, eu cometi aí um equívoco na minha fala quando nós dissemos que o torcedor tivesse muito cuidado com o que se fala, o que se escreve, com o que se escuta. Eu não quis me referir de forma nenhuma à imprensa. O que me referi diretamente a alguns que torcem contra o Ceará, alguns que não querem o bem do Ceará. A imprensa do estado do Ceará ela é feita, na sua grande maioria, por grandes profissionais, por pessoas sérias, decentes, às quais eu tenho o maior respeito. Então, eu peço desculpas aí terminei de uma certa forma generalizando o que efetivamente não condiz com a realidade. Por mim, ok. Alguém quer falar alguma coisa? Não, então... Tá bom. Então, eu queria agradecer aí a todos, né, que vieram aqui, compareceram, estão aqui conosco, né, e mais uma vez pedir desculpas pela nossa incompetência, vamos dizer assim, né,
coletiva, especialmente nossa aqui, como liderança maior, pelo momento que nós passamos de não poder entregar, né, no Campeonato Cearense aquilo que seria o óbvio, que está na final do Campeonato Estadual. Tá? Mas estamos ao mesmo tempo aqui imbuídos de aprender com isso e tentar buscar fazer muito melhor e muito mais para o nosso Ceará. Muito obrigado.